De que maneira os nossos padrões mentais afetam as nossas escolhas e influenciam as nossas decisões? Essa é uma pergunta-chave para todos aqueles que estão tendo que enfrentar um ambiente de mudanças hostis, voláteis e imprevisíveis. Aparentemente, tudo o que precisamos para tomar boas decisões é avaliar o ambiente, estabelecer objetivos e entender de maneira clara todas as variáveis envolvidas para depois estabelecer um plano de ação. Tudo muito simples, lógico e racional. Essas condições seriam perfeitas se não fosse por uma pequena questão. Essas condições não existem na vida real. Na vida real, as pessoas tomam decisões baseadas em fatores subjetivos, que na maioria das vezes estão ligados aos nossos instintos e às nossas emoções. No plano perfeito dos livros de gestão, as pessoas analisam as possibilidades para tomar suas decisões de forma linear e racional. A maioria dos gurus da liderança prefere fechar os olhos para a imensa irracionalidade dos seres humanos e tentam nos enquadrar forçadamente como seres racionais. Basta olhar o mundo à nossa volta para ver que de racionais nós temos muito pouco. Na verdade, nosso cérebro foi programado para reagir instintivamente às ameaças do meio ambiente. Se não fosse assim, nossos ancestrais pré-históricos teriam virado comida na mesa de algum predador mais bem equipado do que nós, antes mesmo de esboçar qualquer tipo de reação. A nossa tomada de decisão tinha que ser instintiva, pois os ataques que sofríamos aconteciam em questão de minutos. Não havia segunda chance, muito menos tempo para planejar uma reação mais elaborada. Era escapar do bote ou morrer. Essa programação ancestral era muito eficiente. A prova disso é que sobrevivemos e conquistamos o planeta. Acontece que os nossos instintos são um mecanismo de resposta automática que às vezes dá defeito quando precisamos pensar a longo prazo. Esse tipo de reação é o que eu chamo de padrão de resposta instintiva. Quando estamos operando dentro desse padrão, as nossas respostas são mais rápidas, mas são baseadas em necessidades de curto prazo. Esse padrão de pensamento reage de maneira automática para garantir a nossa sobrevivência diante das ameaças do meio ambiente. Nossos instintos não são o único componente subjetivo que pode afetar as nossas decisões. Nossas escolhas também são muito influenciadas pela conexão emocional que estabelecemos com as pessoas. O padrão de resposta emocional é uma evolução do nosso padrão de resposta instintivo. À medida que a nossa sociedade foi ficando mais complexa, os nossos relacionamentos passaram a ter uma importância muito grande para o nosso bem-estar e para a manutenção do nosso crescimento. Por conta dessa crescente importância, os nossos padrões de resposta emocionais foram sendo cada vez mais utilizados e aperfeiçoados e passaram a fazer parte do nosso processo de tomada de decisão. Em nosso passado ancestral, era muito importante criar conexões e estabelecer alianças que pudessem garantir um fluxo permanente de alimentos e também a proteção do grupo contra invasores que estivessem tentando invadir e conquistar o nosso território. O padrão de resposta emocional tem a ver com o tipo de conexão que estabelecemos com as pessoas envolvidas em cada situação. Para isso, a gente precisa identificar se estamos diante de um aliado ou de um inimigo. E esse tipo de percepção subjetiva afeta diretamente a nossa avaliação do problema e as nossas decisões. O tipo de conexão emocional que estabelecemos com as pessoas afeta as nossas escolhas. Nós somos mais inclinados a confiar em pessoas que pensam parecido conosco, independente se a ideia do outro é melhor ou pior do que a nossa. Esse tipo de falha de percepção pode nos fazer cometer erros de avaliação na hora de tomar decisões, pois o padrão de resposta emocional nos faz evitar as opiniões de pessoas que pensam diferente de nós ou de pessoas que simplesmente
nos desagradam por algum aspecto do seu comportamento, mesmo que a visão delas seja mais acertada para aquela situação. Nós preferimos aceitar as opiniões das pessoas que nos agradam e com as quais nos identificamos. E por conta disso, muitas vezes, damos as costas para opiniões divergentes, mas que poderiam ser muito oportunas para a solução dos problemas que estamos enfrentando. Esses fatores subjetivos, que na maioria das vezes estão abaixo do nosso limite de percepção, são chamados fatores subliminares da decisão. Mas são eles que estão em ação e são ativados sempre que precisamos fazer uma escolha, seja essa escolha pessoal ou profissional. Portanto, não adianta nada acreditar que as nossas decisões são racionais e lógicas e que temos total controle sobre as nossas escolhas. São os padrões instintivos e emocionais que determinam boa parte do nosso comportamento e, por isso, precisam ser considerados e levados em conta quando estamos diante de cada nova decisão. A parte lógica do nosso pensamento entra apenas no momento de amarrar as nossas decisões. É nessa hora que justificamos as nossas escolhas instintivas e emocionais com argumentos lógicos para que possamos nos sentir mais confortáveis diante das nossas decisões. O que costumamos chamar de melhor decisão é algo que na verdade não existe. Nós tomamos nossas decisões com base nas impressões, sensações e informações que temos à nossa disposição naquele momento, o que nem sempre significa que aquela é a melhor decisão. No máximo, nós podemos dizer que foi a decisão mais acertada para aquele momento. Fica aqui o meu aviso. Pense bem na hora de tomar a sua próxima decisão, pois só assim você poderá escapar das armadilhas da percepção e aproveitar ao máximo tudo de bom que os nossos instintos e as nossas emoções podem agregar para a qualidade das nossas decisões. E lembre-se, decisões não são apenas uma questão racional. Existem fatores subjetivos que podem afetar as nossas escolhas e influenciar o rumo das nossas ações. Pode parecer um contrassenso, mas para tomarmos decisões racionais, nós temos que aprender a usar cada vez mais os nossos instintos e as nossas emoções.